O mundo universitário está de volta. Para obter um resultado positivo no vestibular, os alunos devem se preparar com antecedência para as provas. Além das matérias que os estudantes se preparam ao longo do tempo durante o ensino médio, os vestibulares exigem que os alunos leiam algumas obras literárias que serão cobradas na prova. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia não é diferente. Todos os anos divulgam 3 livros antecipadamente para que os alunos tenham tempo suficiente para fazer a leitura. Confira na entrevista a seguir um bate-papo sobre as obras do vestibular da UESB. Para obter um bom resultado no vestibular, é essencial se preparar bem. Uma das etapas mais importantes é conhecer a fundo as obras solicitadas na prova. Esse ano, o vestibular da UESB vai cobrar os livros Clepsidra, Sagarana e Triste Fim de Policarpo Quaresma. E para falar mais um pouco a respeito desse assunto, eu estou com o professor de literatura, Bit Marques. Olá. Bom, Bit, muito obrigada pela sua presença e começa explicando para a gente, como é que deve ser feita a leitura, voltada para o vestibular, que é diferente da leitura usual que a gente está acostumado a fazer. Pronto, eu agradeço a vocês também o convite. E realmente, quando existem diversos tipos de leitura, né? Diversas modalidades de leitura. A leitura para lazer, ela tem um procedimento. E a leitura, quando ela é uma exigência de qualquer tipo de processo seletivo, e nesse caso especial do vestibular, ela exige do aluno, do candidato, uma atenção e a dedicação digamos, de sabedorias um pouco diferentes, né? Ele tem que processar a leitura a partir do que normalmente, convencionalmente, se cobra numa obra de vestibular. E a gente sabe que hoje, por conta todas essas ferramentas aí digitais que estão à disposição, né, do nosso alunado e que esses alunos utilizam tão bem, muitas vezes eles podem achar que é uma substituição para as obras. E isso, na verdade, não ocorre. Eu costumo explicar que cada uma das artes, elas têm uma linguagem própria, uma linguagem que lhe é característica. E no caso da literatura, a literatura é a palavra escrita, né? A palavra escrita ou a palavra oral, porque existe literatura oral também. E ela não é substituível, por exemplo, pela linguagem cinematográfica, porque a linguagem do cinema é a linguagem da imagem em movimento, né? O cinema, inclusive, nasceu como cinema mudo, né? Não tinha ainda a palavra falada, a palavra oral. Então, não se traduz, uma linguagem não se traduz na outra. No caso ainda mais específico desse vestibular da UESB, é o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem uma adaptação excelente, inclusive, para o cinema, mas que eu advirto desde já, ela não substitui a obra escrita, né, o romance, porque ela tem, embora seja uma obra que tem um grande valor, mas é o valor cinematográfico. Ela tem muitas diferenças também em relação ao romance. E às vezes, quando os alunos eles não recorrem às adaptações cinematográficas, eles acabam recorrendo a resumos ou resenhas, às vezes até de professores que eles pegam na internet. Isso também não funciona, né, professor? Eu acredito que não funciona. O resumo, eu acho que ele é interessante como uma atividade complementar. O aluno lê o livro, o aluno discutiu o livro, e aí, digamos, ali nas proximidades da prova, por conta de toda a correria hoje, que é a preparação para o vestibular, talvez ele não tenha tempo para relembrar, são anotações para relembrar. E o ideal, inclusive, seria que essas anotações fossem pessoais do aluno, fosse o resumo feito, produzido pelo próprio aluno, com a orientação de um professor, né, de uma pessoa da confiança dele, que tivesse uma formação nessa área das humanidades, para explicar determinadas peculiaridades que são características do livro. E então, a partir dessas anotações pessoais, ele relembraria ali as questões-chave do livro, né? Mas a gente encontra, inclusive, a gente sabe que a internet é uma ferramenta incrível, né? E não só para os alunos, para os professores também, mas a gente tem que saber reconhecer quais são as limitações que elas têm. E muitas vezes, para o propósito do vestibular, os resumos fornecidos pela internet, eles não são suficientes. E também tem aquela questão, da linguagem desses livros, que são livros antigos, de autores antigos. E hoje em dia a gente vê que os alunos já não têm o hábito de ler, ainda mais obras com linguagem mais carregada. Como fazer, então, para suplantar essa dificuldade, conseguir ler esses livros para estar bem preparado para a prova? Pois é, essas obras, a mais recente delas teve publicação, a sua primeira publicação em 1946, né, que é Sagarana, um tempo já considerável, né, para todos nós, vai fazer aí já seus 60 anos. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma é de 1911. O Clepsidra, embora tenha tido a primeira publicação em 1945, mas é uma obra que foi escrita ainda no início do século XX.
E as três também têm características bem peculiares. Sobretudo, Sagarana e Clepsydra têm uma linguagem bastante complexa. O Clepsydra, por causa da corrente literária que ela se vincula, que essa obra se vincula, né, que é o simbolismo, que já dispensa realmente Carregado, né? um tratamento bem diferenciado da linguagem, o uso de termos bastante rebuscados, termos colhidos de áreas da ciência, da filosofia, da religião, do ocultismo, que não são palavras do cotidiano dos nossos alunos, nem de nós próprios, professores também. O Sagarana é uma obra experimental, né, que é uma das principais características do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, além de escritor, ele foi médico, diplomata, era poliglota, dominava, falava e escrevia plenamente em quase 10 línguas, sabia ler em várias outras línguas e estudava tantas outras também. Então foi estudioso da linguagem e ele utilizava todo esse vasto conhecimento dele das línguas e da própria língua portuguesa também, e mais especialmente ainda do dialeto sertanejo de Minas. Então, quer dizer, a obra de Guimarães Rosa é uma amálgama, uma mistura Tem de um todo regionalismo carregado, né? muito forte. É uma espécie de o ponto de partida é esse regionalismo de Minas, essa linguagem do sertanejo de Minas, mas essa linguagem ela não é transcrita de uma maneira fotográfica, ela é recriada pelo Guimarães Rosa com acréscimo dessa sabedoria, dessa erudição toda que ele acumulou como intelectual também que era. Então isso eu acredito, por experiência, inclusive por ter ministrado cursos, né, sobre essa obra para algumas turmas, eu percebo que ela afasta no primeiro momento o aluno dessa leitura. Ele acha a leitura um tanto quanto estranha, né? O Guimarães Rosa é um criador também de neologismos, né? Ele insere várias palavras novas no seu texto. Ele é criador, inclusive, até de uma sintaxe nova para o português. Os ritmos da narrativa, a composição das frases são completamente inovados a partir desses experimentos que ele faz no Sagarana, que é o seu primeiro livro publicado. Então, assim, para os alunos eles terem, né, conseguirem absorver essa linguagem mais difícil, conhecer também um pouco do autor, do contexto em que ela foi produzida, né, da corrente literária, isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Captar um pouco das características gerais das correntes literárias a que se filiam essas obras, né? Quer dizer, o Lima Barreto, o chamado pré-modernismo, né? Que tem um pouco ainda do século XIX, sobretudo das correntes realistas e naturalistas do século XIX, mas que já tem algumas inovações de linguagem que apontam para o modernismo. Então essa fase chamada de pré-modernista é uma fase de transição, né? Do século XIX para a modernidade do século XX, como assim é chamada no Brasil. O Camilo Peçanha é um escritor simbolista, né? Simbolismo português. É um autor que, por muito pouco, a sua obra não se perdia totalmente, porque ele próprio teve uma vida muito dissoluta. Ele foi um homem que trabalhou para Portugal e na China, em diversas colônias portuguesas, inclusive na China, em Macau, e morreu, inclusive, vítima do uso de ópio, né? Então a sua obra se dispersou durante muito tempo e posteriormente, se minha memória não falha, foi seu filho quem recolheu os dispersos dele, que estavam muito dispersos inclusive, e conseguiu uma primeira publicação em 1945. Mas a sua obra ainda permanece controversa hoje e então é de extrema dificuldade a própria seleção dos poemas, saber o que realmente era do Camilo Peçanha e o que não, o que ele desejava e o que ele não desejava que fosse publicado, tudo isso são controvérsias acerca da sua obra. E no caso do João Guimarães Rosa, ele também reviu a primeira edição da obra, chegou a cortar alguns contos, né? Eram 12 contos no total, mas ele descartou 3 porque considerava esteticamente abaixo do que ele esperava. E ficaram esses 9 contos, né, que nós apreciamos hoje, mas que realmente eu diria, que não são 3 obras muito convidativas para quem está se iniciando no mundo da literatura, não. E assim, né, a gente falou um pouquinho das correntes literárias, né, dos autores. Agora falar um pouquinho das obras. O que é que cada obra ela vai ter, um pouquinho do conteúdo dessa obra, já que, de forma resumida, que a gente sabe, né, que são obras muito densas, né, para estar falando. Eu vou arriscar alguns palpites. Por conta da qualidade estética, por exemplo, do livro Sagarana, vou começar por ele. São 9 contos, e eu acho que o ponto forte, o ponto mais alto da obra, vou arriscar esse palpite, é o conto Hora e Vez de Augusto Matraga. A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é uma obra, inclusive, que já foi também, é uma novela, né? Que já foi adaptada para o cinema. Eu não conheço a versão para o cinema, conheço alguns fragmentos, algumas cenas,
mas eu acho que nada substitui a obra pela riqueza da linguagem. Eu acredito que dos 9 contos é A Hora e Vez de Augusto Matraga que vai ser cobrado, que é uma espécie de western, uma história de vingança, né? É uma obra que tem até um certo tom de violência e de misticismo misturados. Então, olhar A dica é essa. especial para A Hora e Vez de Augusto Matraga. Para o Triste Fim de Policarpo Quaresma e para o Clepsidra também, de certa forma, eu acredito que esse contexto histórico e o conhecimento das características gerais das correntes literárias a que essas obras se filiam é que vão dar o fundamento para se responder às questões. É o que eu tenho observado aí nos Estudar bem o simbolismo, né? Pegar estudar uma bastante ermita. exatamente quais são as características, mas não perder em hipótese alguma, que eu acho que essa é uma das virtudes da elaboração da prova de linguagens da UESB, é que não adianta também você decorar as características e prescindir da leitura da obra. Normalmente, eles cruzam essas características gerais das correntes literárias, mas colocam em contato, em diálogo direto com os fragmentos das obras escolhidos pela elaboradora, a empresa elaboradora da questão. Então, assim, é cuidado com uma pegadinha, ter um cuidado especial com o recurso que eles utilizam para uma pista falsa, né? Eu poderia dizer que eles utilizam para induzir os alunos ao erro, que é colocar como resposta, possível resposta correta, uma característica Que é marcante no que é período. marcante do período, mas que não é marcante para o fragmento escolhido, né, e que foi posto ali na prova. Então você tem que se lembrar das características gerais da corrente, mas verificar se elas estão presentes no fragmento escolhido para a obra. E, sobretudo, se elas estão condizentes com aquilo que o enunciado da questão pediu para você conferir. Então, para finalizar, Bit, dá umas dicas aí, né, para quem está perto de fazer o vestibular, o que é que deve fazer, o que é bom fazer, para ajudar nesse processo, para ficar mais fácil, mais tranquilo esse processo todo. Pois é, quem não leu os livros, eu acho que vale a pena ler. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. É um processo em que você vai ganhar muito sob o ponto de vista cultural. Aqui não é só um merchandising da cultura, assim, conversa de professor, como se diz, não. Você pode, inclusive, se valer do conhecimento das obras, inclusive para a própria produção textual, né, para a prova de literatura, para a prova de redação, perdão. Que a banca corretora vê com muito bons olhos quando você consegue associar as obras literárias a qualquer das duas propostas, né, que o vestibular da UESB tradicionalmente coloca 2 propostas. Então, quando você consegue vincular uma dessas propostas e manter a calma na hora da prova, procurar, como eu disse, Ler bem, correlacionar, né? ler com bastante atenção, a tirar dúvidas, né, com os professores, fazer uma leitura também interdisciplinar da obra, relacionar, sobretudo, com seus conhecimentos de história, de filosofia, de Então, a prova sociologia. da UESB costuma fazer isso, né? Costuma, exatamente. Uma peculiaridade, por exemplo, do simbolismo é manter um diálogo, às vezes, com outras ciências, Biologia. com a biologia, com a física, com a química, né, com as ciências da natureza, ou com as ciências exatas, muitas vezes também. Então, ficar atento para esses detalhes e não se esquecer do seguinte: você vai responder não aquilo que você traz consigo. Você vai responder o que você traz consigo, a sua bagagem, o seu conhecimento sobre as obras, mas você vai respeitar os comandos que a prova colocou, sobretudo no enunciado da questão. Então, é ler com bastante atenção esse enunciado e aí sim aplicar o seu conhecimento a partir do que o enunciado está pedindo que você faça com a obra. Tá certo. Muito obrigada, Bit. Foi um prazer. Agradeço a vocês também. Catarina Paixão para o Mundo Universitário. Não saia daí, já já voltamos com mais novidades para você.